Ok, falando aqui com a cunhada Solange, direto de Recife, Olinda, Pernambuco. Não, tá agora no ar. Não, mas aquele ali... Não, agora. Aqui com o meu colega, doutor Eduardo Dudu Monte. Dudu, boa tarde. Boa Prazer tarde. muito grande aqui, recebendo aqui você, doutor Eduardo Monte. Por favor, fique à vontade, você está aqui no ar. E vamos pedir aqui, já tem gente aqui, já compartilhando aqui a nossa live aqui, né? Sandra, vamos precisar do seu apoio aqui para virar um pouquinho a câmera, bem pouquinho, você vai bem pouquinho centralizar, veja aí onde é que precisa centralizar, bem pouquinho, nós não estamos exatamente no meio, a Sandra como assistente de produção vai rodar um pouquinho, é só rodar de lado. Não, lá no tripé onde você estava. Espera aí que o vídeo é caseiro, isso, bem pouquinho aí para ficar ali no centro. Tá no centro aí? Agradecendo aí a Sandra Diniz Lima. Agradeço aí, doutor Eduardo. Assistente, muito obrigado, Sandra. Veja aí se está com som, Sandra. Vamos ver aqui. O som vai rodar um pouco. Tá com som. Tá com som. Recebendo aqui doutor Eduardo Monte. Doutor Eduardo Monte. Satisfação muito grande, Luiz, estar participando mais uma vez aqui nesse programa, Cidadania Sem Fronteiras. E eu estou aqui mais uma vez e fico muito lisonjeado pelo seu convite. Já estive aqui, eu acho que bem umas 10 vezes, eu acho. Eu tenho certeza que foram umas 20. Umas 20, né? E a gente sempre debatendo sobre política, cidadania, tudo que é relacionado para construir um país cada vez melhor. Estou aqui à disposição de todos, né? O pessoal está aí para tirar as suas dúvidas e pode perguntar que eu estou aqui justamente para isso. Doutor Eduardo Monte, advogado em Fortaleza há quantos anos? Sou advogado já tem mais de 15 anos, já vou fazer 16 anos, né, que advogo, que eu milito, vivo da advocacia e tenho um grande prazer de advogar, amo a minha profissão. E todos nós sabemos que diante da advocacia que hoje se encontra, é uma luta diária, até porque o nosso presidente da OAB Nacional não nos representa, porque a partir do momento que ele assume uma cadeira de presidente da OAB e quer que acabe com a Lava Jato, este advogado, este presidente não me representa. Dudu, você é de uma família tradicional de advogados, filho de advogado, irmão de advogado, seu pai, doutor Eduardo, doutor Marco Monte. Doutor Marcos Monte, advogado, eu acho que o meu pai já deve estar aí na militância, que ele entrou até mesmo como estagiário, já deve ter aí mais de 60 anos de profissão. Doutor Celso Girão, nos ouvindo aqui, um dos melhores servidores do Fórum Clóvis Bevilacqua. Grande abraço. Filho do doutor Luiz Girão. Foi um abraço, grande magistrado. Mas continue. Grande abraço para você. Você falando sobre pai, e eu vi aí esse grande filho de um grande pai, doutor Luiz Celso Girão. Mas continue, por favor. Então, assim, falar do meu pai é muito suspeito, porque meu pai é um profissional... Eu falo da dona Conceição também. Que lutou muito pela advocacia, foi presidente... Continua lutando, né? Foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Ceará, presidente e fundador, né? Naquela época, logo quando estava surgindo a Justiça do Trabalho, e tinha aquela circunscrição, né? Hoje chama-se de jurisdição, que na época abrangia aqui tanto o Estado do Ceará, Piauí, até um pouco mais do Maranhão. E o meu pai desbravou aí o estado aí do Ceará, e não só do Ceará, como do Nordeste e do Brasil. E também temos aí a minha mãe, que foi servidora do Estado. Servidora Dona do Conceição. Estado, foi diretora da Secretaria do Planejamento. Bonita sua mãe, viu? Uma pessoa muito agradável, muito bonita, obrigado. Muito educada. Tivemos o prazer de almoçar essa semana com ela e junto com a sua esposa Manuela. Eu postei a foto no meu Facebook, muitos comentários, muitos elogios. Uma pessoa muito distinta, a Dona Conceição. Muito obrigado. Então, assim, a minha família é assim, a minha mãe não entrou na área jurídica, mas ela detinha de todas as contas do Estado, né, lá na Secretaria de Planejamento, no governo do Gonzaga Mota.
E todos nós lá em casa somos advogados, doutor Marco Júlio, doutor Ricardo Monte e eu, né? Juntamente aí com a Manuela que está aí para... Estudando de Direito também. Estudando de Direito. Minha amiga Manuela Monte. Isso, a Manuela. Dudu, quantos anos de casado? Já tenho, eu acho que uns 6 anos, né? 6 anos de casado, 2 filhas. 2 filhos. Não, 6 anos não, eu me enganei, 8... Vai apanhar quando chegar em casa. 12, 13, acho que 15 anos aí. Vai apanhar quando chegar em casa. Um tempo aí já 15 anos de casado já. Já fez 15 anos. É que a Maria tem 7, né? E Sim. a gente casou com 7 aí, mais uns 5, é mais ou menos isso aí mesmo. A gente passou 5 anos sem ter filhos, curtimos aí uma lua de mel muito grande e estamos aí desfrutando das nossas filhas, né? É a Maria e a Milena. E além de advogado, você também, meu nobre colega, doutor Eduardo, também conhecido como Eduardo do Monte, participou da política e participa ainda da política. Você foi prefeito, você foi eleito vice-prefeito de Santa Quitéria e assumiu a prefeitura. Nos resuma aí em 1 minuto essa sua participação na política partidária lá em Santa Quitéria. Luiz, eu sempre tive na política, não só na política convencional, como também assim quando eu entrei, eu me formei, né? Eu entrei também na política da OAB, tanto que eu fui conselheiro lá da Associação dos Advogados do Trabalho do Estado do Ceará, lá da OAB, e eu simplesmente fazia gestos simples, né, de ajudar a população lá de Santa Quitéria, porque pegava ali uma cesta básica, ajudava alguém que queria ir para um hospital de melhor qualidade lá em Sobral, né, entre inúmeros atos, né, que a gente poderia fazer, que são simples gestos, mas que são grandiosos. Paulo Diniz é meu filho. Ele ia jogar esse tripé fora. Não faço isso não, rapaz. Mas continue. Então, assim, eu entrei na política de uma forma natural, né, ajudando realmente a população, não imaginava que um dia eu iria me tornar político. E o meu nome surgia, né, lá no município de Santa Quitéria, e eu abracei a causa para fazer parte de uma chapa para compor a vice-prefeitura, né? Então, assim aconteceu, fomos eleitos, na época foi até um recorde, né, quando souberam que eu ser um candidato, e foi um recorde a vitória nas urnas. E eu sempre tive esses meus laços, inclusive eu me considero de Santa Quitéria, porque a gente tem uma propriedade lá muito antiga e vinha de geração em geração. Eu só não fiz nascer lá porque na época o hospital era muito precário e o meu pai trouxe, aliás, me levou lá para Fortaleza, e lá em Fortaleza eu nasci, mas sempre os meus laços de Santa Quitéria realmente, né? Até porque Santa Quitéria pertencia a Sobral há muitos anos mesmo, e essa fazenda pertencia a Sobral. E diante disto, né, eu, como falei, me considero de Santa Quitéria. Aí você tem um registro lá onde... Aí eu assumi, assim, eu quando fui vice-prefeito, Luiz, eu sempre busquei, né, diante dos meus princípios éticos e morais, que você estava falando aqui do meu pai, eu busquei sempre acompanhar a educação que meus pais me deram. Quem estiver me assistindo aqui lá de Santa Quitéria sabe da índole do meu pai, da minha família, né? A minha, inclusive da Manuela também. Todo mundo lá me conhece nesse aspecto, né? E eu, quando era vice-prefeito, eu buscava ser sempre o mais transparente possível. Para você ver, todos os anos eu fazia um jornal que eu distribuía, fazia questão de eu mesmo distribuir lá no mercado público, e lá tinha quanto eu custava aos cofres públicos. Eu acredito até que na época, né, eu como era vice-prefeito, eu acho que eu fui o único vice-prefeito do Brasil a fazer isso, né, mostrar realmente quanto é que eu custava aos cofres públicos para a população do município. Então eu tentava ser o mais transparente possível, e quando assumi a prefeitura também não foi diferente.
Tanto que eu chamei o delegado, a polícia e o Ministério Público para trabalhar comigo, justamente lá na prefeitura, e tudo eu comunicava ao juiz da cidade. Então, mais transparente do que isso não existe. Então, inclusive, eu acho que foi até o único prefeito do Brasil a fazer isso e a realmente moralizar uma prefeitura em todo o Brasil. E você conseguiu? Consegui, deu tudo certo. Teve muito empecilho por parte daqueles que não queriam, né? Inclusive eu chamo as pessoas do mal, que não queriam, que realmente o meu governo foi pouco tempo, mas que deu tudo certo com a ajuda de Deus e com muito esforço e com muita atitude e com muita ação. Tudo deu certo, paguei os atrasados de todo mundo, coloquei o município em ordem, que estava totalmente desfacelado, não tinha combustível nas ambulâncias, não tinha coleta de lixo, dentre inúmeros fatores que levavam àquela situação de precariedade naquele município de Santa Quitéria. Dudu, saindo do município de Santa Quitéria e abrangendo a política no estado do Ceará, como é que você vê hoje essa situação que nós estamos passando no Ceará e no Brasil, né? Essas mudanças que aconteceram, nós tivemos aí no Ceará a chegada de um governo de esquerda, o governo do PT, do Camilo Santana, e no Brasil nós passamos pela mudança do governo que era de esquerda, do PT, para um governo de direita, que é o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito de forma democrática, mas que nós sabemos que com esta eleição houve uma divisão, digamos assim, do Brasil, de eleitores, de preferências políticas e ideológicas, e em algumas situações até o acirramento de ânimos, porque infelizmente as pessoas às vezes pregam a justiça e a democracia, mas na porta dos outros. Quando é na sua porta, na sua casa, aí é diferente. Então, o que a gente passou a ver foi um acirramento dos ânimos no que diz respeito à política brasileira. Então, começando pelo estado do Ceará e depois pelo Brasil, porque nós temos, inclusive, pessoas que estão nos assistindo, amigos, pessoas que vão ver aqui o nosso vídeo, que vão passar, que não vai interessar, o que é comum, o que é normal, e outros que vão sentir algum interesse e vão nos acompanhar. E eu gostaria que você desse a sua opinião, Luiz, de como você vê toda essa situação. um dia desse eu estava vendo aí um vídeo do José Disseu, ele mesmo confessando, que queria realmente transformar aqui o país num país socialista, né? Então, não é para eu me admirar, porque esse pessoal aí, desses governos que passaram, né? Eu estou falando aqui a realidade, né? Não estou ainda neste momento, né? nem tomando partido de um e nem de outro, apenas estou contando aqui os fatos, porque é preciso que os fatos sejam contados. A gente estava caminhando para uma nova Venezuela, uma nova Cuba, e diante dessas últimas eleições que aí estiveram, né, que a esquerda não se conforma, né, até hoje chora as derrotas nas urnas, o país, né, ficou numa posição de dois polos, né? O polo do Nordeste, pegando alguma parte do Norte, mas a maioria do Nordeste sendo de esquerda, a maioria do PT. E o restante do país, né, apoiou aí o nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E pelo que eu tenho visto, né, ele
após as eleições de segundo turno, ele começou logo a trabalhar, chamando aqueles maiores técnicos para assumir o cargo, e não aqueles políticos para compor determinadas cadeiras. E logo após as eleições ele já foi trabalhando, e quando assumiu no dia 1º de janeiro, já estava ali praticamente em mente com toda a sua composição técnica para assumir os ministérios, e de lá para cá ele só trabalha, eu só vejo ele trabalhando, né? Para você ver o que está acontecendo no país, porque se não fosse a internet, né, esses órgãos de televisão, né, essas mídias que propagavam uma ideia para que entrasse na cabeça da população, que as pessoas fossem enganadas daquilo que não estava acontecendo, e hoje através da internet, eu peço inclusive aí para as pessoas, antes de falar mal de algum político, vá lá atrás, entre no link, entre aí no link do presidente Jair Bolsonaro e veja o que é que ele está fazendo. Não fique só lendo aí Datafolha, o UOL, só ali a notícia, né? Ali o caput, como a gente chama no direito, da notícia, a manchete da notícia, porque essas manchetes, elas são muito enganosas, são muito capciosas. O presidente faz uma denúncia de que a imprensa brasileira, a maior parte, está toda comprada. Toda comprada e contrariada. Toda comprada, eu já vi falando isso aí, Luiz, não é de hoje, não é dessas eleições não, eu sempre disse, inclusive aí nos meus áudios, nos meus vídeos, que a mídia sempre esteve envolvida comprando repórteres, comprando blogueiros, comprando donos de jornais, comprando donos de televisões, né, para eles dão dinheiro para falar bem daquele político, quando na verdade o repórter, a mídia, tem que falar a verdade do que está acontecendo e não agradar o político, porque aí o cidadão está sendo enganado, e está sendo enganado não é desde hoje, há muito tempo. E agora, com essa situação aí, por isso mesmo que o Bolsonaro vetou, né? Aí ele não quis mais, porque o governo federal, ele gastava 2,5 bilhões, eu estou falando de bilhões, pagando aí essas emissoras de maiores portes e emissoras de pequeno porte, como no caso aí a Rede Globo. Isso aqui eu estou falando porque ele mesmo falou. Então assim, o governo federal deveria pagar aí 2 bilhões, né? E o restante para as emissoras menores, para falar bem do governo federal. Aí, meu amigo, todo mundo governa bem, é mil maravilha. Claro que eles faziam também um certo teatro para mostrar aqui ou ali de ruim do que estava acontecendo, para dizer que não estava sendo comprados. A verdade é essa e a verdade tem que ser dita. E eu estou aqui para dizer a verdade. Realmente você está trazendo aí uma informação que tem causado, inclusive, espanto na cabeça das pessoas, porque a maioria das pessoas não tinha conhecimento que a situação era dessa forma. A situação é essa. Tanto é verdade que, para o espanto dessas pessoas e para o espanto dessa mídia podre, né, surgiu a internet e Jair Messias Bolsonaro ele foi eleito através da internet. E aí ele deixou agora, até para enxugar a máquina pública, ao invés de ele dar esse dinheiro para a mídia, ele agora simplesmente colocou um canal de YouTube, que já vem de lá para cá, né? E não gasta nada com isso, né? Não gasta nada com isso, e tem esse canal e propaga aí na internet para todos verem, tá certo? O problema é porque quem perdeu a mamata e
está querendo essa mamata de volta e ele está só demonstrando que não tem mais mamata. E é muito dinheiro. E é muito dinheiro, é muito dinheiro. O Brasil, Luiz, está desfacelado. Então, o nosso presidente, ele está colocando o trem nos trilhos novamente. O trem não estava nos trilhos, não andava. O Brasil, no sentido configurativo aqui da gente está falando, não tinha a prosperidade que deveria ter. Para você ter ideia, nesse caso aí da Amazônia, que esses países aí, França, Alemanha, Canadá, Noruega, reclamaram. Por quê? Ele vetou, porque através daquele roubo que teve lá, aquela apreensão de ouro e pedras preciosas, né? Inclusive isso despertou nele, né? Porque nós temos lá a Amazônia e esses países aí, eles não estão preocupados na preservação da Amazônia não, eles estão preocupados nos nossos minerais, porque aqui o nosso ouro, os nossos minérios saem a custo de banana. Cadê os impostos? Para que esses países possam comprar. Para você ver, aquela empresa Hydro, ela tem inúmeros processos de cometimento de crimes ambientais aqui. Inúmeros. E estão reclamando agora. Então, eles têm que ver que a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. A Amazônia não é deles, não. Claro que a Amazônia pertence ao mundo, porque nós estamos no planeta Terra. Agora, a Amazônia, em termos de governos federais, a Amazônia é nessa. Aqui ninguém tem que dar palpite e nem adentrar num assunto jurídico, político nosso, não. Está muito bem o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, em preservar a Amazônia desses malfeitores. Eles sim são os malfeitores. E as críticas que fazem, as queimadas, inclusive as acusações de que as queimadas é por culpa do presidente. Como é que você vê isso? Luiz, nós já estamos aqui no 7º mês de governo do Messias Bolsonaro. Até então, ninguém não tinha escutado sobre queimada lá na Amazônia. Mas sempre aconteceu. Mas até o final de 2018, desde quando eu sou menino, que eu escuto queimadas lá na Amazônia. Ou você também não escuta sobre isso? Sempre ouvi. As queimadas na Amazônia e tal, a Amazônia está sendo destruída, está sendo cortada. E o Bolsonaro não estava no governo, não. Essas cortadas de árvore, que cortavam as árvores, queimadas lá na Amazônia, eram todos os governos passados. Eu estou mentindo. E agora, porque teve um incêndio lá irresponsável, que está sendo ainda investigado. Inclusive alguns incêndios criminosos. Criminosos. Pessoas presas. Criminosos. E tem que ver também, Luiz, que essa época do ano lá na Amazônia fica uma região muito seca e é muito propício a incêndios. Então você tem que ver lá, porque a nossa linha do Equador fica ali próximo também da Amazônia, né? E é mais quente. Que é o local mais quente da Terra. É o local mais quente da Terra. Então, onde o Sol está mais próximo do planeta. Isso aqui como também a cidade de Fortaleza, né? Todos sabem, né? Próximo do Equador, da linha do Equador. Então, assim, esse negócio desse pessoal da mídia podre, que está perdendo a mamata, juntamente com esse pessoal aí da esquerda, dos chorões que estão chorando até hoje, né? É porque querem ter o interesse de denegrir o governo do Messias Bolsonaro para que confunda, aliás, os eleitores que votaram nele para poder enfraquecer e ter uma divisão para quando chegar lá na frente a esquerda se erguer e tentar se eleger. Mas o que eu estou vendo aí, e inclusive quero desafiar aqui a todos no dia 7 de setembro, agora
para que todos saiam realmente com a camisa verde e amarela. E aí, se você não for pelo Brasil, que saia com a bandeira de vocês, a bandeira vermelha, e vamos ver de que lado o brasileiro está. Mas você tem alguma coisa contra as bandeiras vermelhas? Tenho. Tem? Claro que eu tenho. Porque a nossa bandeira, Luiz, a nossa bandeira é da prosperidade. A nossa bandeira não é só de um conjunto de pessoas que tem interesse só neles, que era o que estava acontecendo no país, para essa cúpula ficar rica e os demais da população, em sua maioria, ficar pobre. Tanto que hoje, Luiz, essa população mais pobre, que se dizia que lá no governo, nos governos passados, o presidente do qual está hoje preso, os ajudou, essa população hoje é a mais endividada. A população está cada vez mais pobre. Essa mesma população aí, que ele disse que ajudou, e não teve prosperidade nenhuma. Por quê? Os governos, eles são refletidos lá na frente. Quando eu assumo um governo aqui, é bom demais. Dependendo se o país, ou então o município, ou então o estado estiver numa situação boa, eu assumo. Se eu fizer um bom governo, beleza. Mas se eu não fizer um bom governo, ele vai se refletir no outro que vai vir na frente. Por volta de mais 4 anos ou 8 anos. Que foi o que aconteceu no país. E agora... O governo, ele está sempre, se não tiver cuidado, ele está sempre gerando contas para o seu sucessor. Claro, lógico. Não diferentemente do município de Santa Quitéria. Então, tem, inclusive teve lá, porque que uma pena que eu não fiquei até o final, porque enquanto eu estive lá, que eu moralizei a prefeitura, deixei tudo bem direitinho, o outro prefeito assumiu, e segundo o outro lá, que ganhou as eleições quando assumiu no dia 1º, disse que esse prefeito deixou lá um rombo na prefeitura, né? Então isso aí está tudo gravado, tem todos os vídeos, está gravado também nas rádios. Então o que eu estou falando aqui é baseado em acontecimentos. Deixa eu fazer uma anotação aqui para não esquecer. Mas pode continuar o seu raciocínio. Então assim, Luiz, o que eu vejo aí, né, é que ele está trabalhando. Para você ver, quando o Bolsonaro assumiu aí a presidência, ele viu que o rombo era muito grande. A primeira coisa que ele tinha que fazer quando o rombo está grande, é enxugar a máquina. Então ele diminuiu os ministérios, porque você diminuindo o ministério de 29 para 22, tem muita gente, em cada ministério tem muita gente, diminuiu muita gente, tirou muitos cargos comissionados, né? Ele que eu até falei aqui, né, colocou esse programa do YouTube, que ele não precisa estar gastando com verba pública para a mídia, certo? Ele não gasta mais com propagandas, e dentre de inúmeros aqui fatores que ele vem fazendo. Por que existe uma grita tão grande com relação às decisões que o presidente toma nesse sentido? Se Luiz, ele está contendo... Luiz, eu vou lhe explicar aqui. Tinha muita gente se aproveitando, indicando. Claro, Luiz, é claro. Inclusive, você falou aqui do estado do Ceará, ele descobriu que as verbas, inclusive ele quis aqui ajudar, e outra coisa, ele não se nega, e nem se negou, e nem está se negando a dar as verbas para os estados, inclusive que são estados lá da sigla PT. Ele não dá. Ele quer realmente fazer um bom governo. Agora o problema é que esse pessoal não está querendo. Se você ver aí, ele está mandando muito dinheiro para fazer muitas estradas pelo Brasil afora. Mas não é o Exército que está fazendo? Existe as federais. Agora, cabe aos governadores, né, também aplicar esse dinheiro. Esse negócio aí dessas escolas públicas, quando vem a verba federal para ajudar nas escolas públicas,
Os diretores de muitos já estavam viciados, recebiam o dinheiro e não aplicavam da forma correta. Tanto que você anda nessas escolas públicas aí é um caos, em muitas delas é um caos. É um caos, em muitas delas. Uma ou outra tá beleza, mas a maioria, até mesmo ali, quando você me disse ali que foi voltar naquela escola ali, estava totalmente defasada lá o estado da escola. Então, são assim, essas escolas estaduais, né, do governo aqui. Então, pronto. Então, esses diretores não adequavam de uma forma correta. Então, se não estava adequado, por isso que ele vetou uma quantidade e as pessoas confundem isso como se ele não estivesse dando o dinheiro correto para as escolas estaduais. Ele apenas tirou daqueles que não estavam aplicando. Na certa ficava com o dinheiro e não aplicava na escola. E as críticas que acontecem com relação às posições, alguns pensamentos que ele chega a expressar, que gera assim uma certa indignação das pessoas e comentam isso aí nas redes sociais. Como é que você vê isso? O Bolsonaro, enquanto estava lá como deputado federal, ele sempre teve essas posições dele, essas posições aí seguras, que ele falava a verdade e as pessoas não acreditavam, né? O que acontece? Ele passou mais de 20 anos, 21 anos aí, sei lá, enquanto ele esteve lá como deputado, a mídia só batendo nele, certo? E fazendo perguntas imbecis, E para perguntas imbecis, certo? Em certas horas, você tem que realmente dar uma resposta à altura da que a pergunta foi feita. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, Luiz? E agora, como ele assumiu, né? E esta mesma mídia que tacava, que batia nele, que o atacava, né? Ele agora está dando uma resposta à altura, até mesmo como presidente da República. Mas quando você é deputado ou quando você é candidato, é uma coisa. Quando você assume o cargo, é outra. Porque lá existe a liturgia do cargo. Então, algumas críticas, elas são no sentido de que, na posição de presidente da República, ele não poderia se comportar como se comporta em algumas situações, dando certas respostas que não poderiam ser dadas. Luiz, vou repetir aqui para você. O presidente, em nenhum momento, atacou um ou outro sem que ele tenha sido atacado. A cada ação existe uma reação. Se você olhar aí todos os vídeos dele, se você for olhar, sempre teve um motivo de um ataque para ele poder dar uma resposta à altura de que a mídia precisava. Doutor Eduardo Monte, essa semana eu estive num programa aqui na TV aberta de Fortaleza e tive até o prazer da sua companhia. E lá disseram que não só você, mas até eu estávamos defendendo o presidente porque juntos nós concordamos com algumas posições em comum. Isso. E o que um dos entrevistadores falou no momento lá, junto com outro convidado, que nós não vamos nem citar nomes aqui para evitar maiores polêmicas, era que é difícil defender o presidente Bolsonaro. Você defende o presidente Bolsonaro, doutor Eduardo? Luiz, eu estou falando aqui do Bolsonaro porque ele é o presidente da República. Certo? Eu estou defendendo aqui o governo. Eu defendo o governo, estou vendo o governo trabalhar. Se o governo estivesse trabalhando, eu estava falando que o governo não estava trabalhando, que está sendo um governo péssimo. Mas na minha visão, não está sendo. O problema é que a mídia não está mostrando. O que está sendo mostrado aí, que ele está fazendo, é através da internet. Certo? Para você ver, ele impôs, né, um limite aí para a lei Rouanet, que era de 60 bilhões, né, para 1 bilhão. Né? Ele dando chance para aqueles artistas, ele está dando chance realmente para aqueles artistas que não são consagrados. Os consagrados já estão lá no caminho deles. Né?
Imposto sindical. O imposto sindical é opcional, Luiz. Então, assim, o Bolsonaro, quando você está falando de governo, eu estou falando de governo, e não estou falando do presidente. Agora, claro que ele está lá, ele está ocupando a cadeira. Não quero que as pessoas confundam do que eu estou falando. E eu estou falando de fatos, Luiz. Por quê? O governo passado roubou mais de 200 bilhões aí de dólares. E dólar é o que os fatos, Luiz, os números, de acordo aí com a Lava Jato, né? É o que a gente tem que se posicionar. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo? O governo passado roubou demais. Roubou muito. Coisa que não era para ter sido feito. Aí estão falando aí cadê o Queiroz? Estão falando do Queiroz em relação lá ao assunto lá com os filhos do Bolsonaro. Isso aí é outro detalhe lá que prove lá que ele está envolvido em crime. Porque se tiver, eu também vou falar. Porque se tiver, eu também vou falar. E outra coisa, eu não votei lá no filho do Bolsonaro, não. Eu não votei no filho do Bolsonaro. Eu votei o atual governo, até então, né, lá no passado, ganhasse novamente as eleições. E outra, o candidato da oposição, que perdeu as eleições, cheio de processos, inclusive teve mais um agora. Doutor Eduardo, só por uma questão de praticidade, eu acho que nós perdemos aqui a conexão. Então vamos. Não, calma aí. Houve aqui porque pode ainda estar transmitindo. Deixa eu só ver aqui Certo? se está transmitindo aqui. Porque de repente pode estar, porque o debate está muito bom. Está aqui, ele continua transmitindo. Por isso que eu lhe pedi calma. Eu lhe pedi calma, porque muita gente assistindo, muita gente aqui debatendo. Aqui alguns colegas aqui, doutor Armando Martins, doutor